A palavra de Deus nos apresenta uma verdadeira escala de valores que indicam nossas prioridades. Quando entendemos e praticamos essas prioridades de forma correta, isso nos permite experimentar a plenitude daquilo que Deus tem. Tantas coisas acabam se tornando importantes mais até do que deveriam. Não significa que outras coisas não sejam importantes, mas o que é prioritário é mais importante. O assunto da nossa conversa hoje é: priorize Deus. Gente, estou aqui na Praça do Japão, em Curitiba, passando com dois propósitos. Em primeiro lugar, desejar a todos um feliz ano novo e trazer uma mensagem que te encoraje no começo do ano, embora ela não se limite a isso e possa ser praticada em qualquer momento da sua vida. O Senhor Jesus declarou em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Interessante que essa frase só faz sentido quando nós olhamos a declaração de Jesus nos versículos anteriores. Ele começa dizendo: por isso vos digo, verso 25, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. E só depois disso Jesus diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas, que coisas? Comida, bebida, vestuário, vos serão acrescentadas. Aqui o Senhor Jesus não está falando que nós não temos necessidades materiais. Ele não está dizendo que a gente não necessita de provisão e suprimento delas. Mas ele está dizendo que a busca por elas não deveria ser a prioridade das nossas vidas. Ao dizer buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, Jesus, em outras palavras, está dizendo: priorize Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque a busca pelas coisas celestiais em primeiro lugar. Ele não está dizendo que essas coisas terrenas não têm a sua importância, mas ele está dizendo que jamais elas podem concorrer com a importância que Deus deve ter na nossa vida. Quando entendemos esse princípio bíblico, nossa vida deve refletir isso de uma maneira muito prática. Não só em relação aonde colocamos nossa energia, a como gastamos o nosso tempo, mas na hora de fazer determinadas escolhas e tomar decisões. Quem prioriza ou não o reino vai revelar isso. Normalmente, quando vejo pessoas dizendo que não tem tempo para uma determinada coisa, eu consigo perceber na declaração dela se aquilo que ela está dizendo para o qual tem ou não tem tempo é de fato importante ou não, é prioritário ou não, e se ela está ou não alinhada com aquilo. Porque nós sempre vamos conseguir arrumar tempo para aquilo que de fato é importante. Talvez nem sempre o tempo que gostaríamos, talvez nem sempre o tempo que sonhamos, mas a gente, quando de fato estabelece uma prioridade, consegue se dedicar àquilo mais do que qualquer outra coisa, pelo lugar de importância que essa coisa passa a ter nas nossas vidas. É evidente que Deus está preocupado com o nosso sustento. As Escrituras nos mostram que quando Deus estabeleceu Adão lá no Jardim do Éden, Ele deu dois propósitos. Ele o estabeleceu no jardim para o lavrar e para o guardar. É evidente que o trabalho é parte da vida do ser humano desde o início. E Deus esperava isso de nós. Na verdade, quando você estuda a palavra de Deus, você descobre que Deus nunca chamou ninguém desocupado. Deus nunca chamou ninguém que não estava fazendo coisa alguma. Ele prioriza, até mesmo quando espera que algum de nós o sirva, aqueles que sabem lidar com o tempo e sabem se dedicar ao trabalho. Nós não podemos falar do trabalho como algo ruim. Certa ocasião eu ouvi alguém dizer: não, pastor, o trabalho é maldição. O trabalho só aparece depois que Deus amaldiçoou Adão por causa do pecado. Eu falei: não, a maldição foi que o trabalho agora se tornaria mais difícil. A maldição é que agora a terra produziria espinhos e ele teria mais trabalho do que antes.
Mas o trabalho já era parte da comissão de Deus quando só havia bênção. E nós não podemos confundir isso. Então não estamos falando contra o trabalho, não estamos falando contra o sustento. O que nós estamos falando aqui são de valores. Quando Jesus diz junte tesouros no céu e não na terra, ele não estava dizendo que nós não podemos ter posses, mas ele estava dizendo que as posses não deveriam nos ter. Em outras palavras, elas nos servem. O dinheiro e os bens materiais deveriam estar no lugar de servo, jamais de senhor. Eles não deveriam nos controlar. Quando nós passamos a priorizar Deus e colocamos Deus em primeiro lugar, ele está dizendo, eu vou providenciar as outras coisas. Porque Deus nunca tratou essas coisas em si, elas por elas mesmas, como algo ruim. Agora, quando elas concorrem com o lugar de prioridade de Deus, isso não agrada o coração de Deus. No entanto, quando o nosso coração está blindado contra qualquer fascínio, que transforma essas outras coisas em prioridade e mantemos Deus ali, a bênção dele sempre vai se manifestar, liberando essas mesmas coisas que ele não queria que nós colocássemos como prioridade. Porque isso, na verdade, fala não apenas de foco, fala de valores, fala do lugar de senhoria e importância que Deus deve ter na nossa vida. Quando a gente olha para a origem do pecado, ela começa não com a história da humanidade, ela começa com a queda de Satanás, que tentou usurpar o primeiro lugar que pertencia só a Deus. Esse primeiro lugar de Deus vem sofrendo concorrência há muito tempo. E esse mesmo Satanás, como diz a Escritura, foi lançado fora, profanado do Monte Santo do Senhor. Ele hoje continua tentando concorrer com o lugar de Deus. Não podendo tomar o trono de Deus, ele tenta tomar um lugar de prioridade nas nossas vidas. Obviamente, não com a cara de Satanás, ou inimigo, ou arqui-inimigo de Deus em nós, mas através de distrações, através de nos fazer valorizar demais aquilo que a carne se inclina a desejar. Sejam os prazeres terrenos, sejam as ambições das conquistas materiais, e muitas vezes com isso ele consegue nos enredar e impedir que o nosso coração se volte para Deus e para Deus somente. Agora, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se Deus estiver em primeiro lugar, então as demais coisas serão acrescentadas. Porque, repito, Deus nunca quis nos privar dessas coisas. Ele queria apenas que o nosso coração se mantivesse centrado, priorizando Ele, colocando a Ele em primeiro lugar. Uma pessoa que tem a Deus em primeiro lugar, ela pode até ter o seu ganho, ela pode até ter posses de forma diferenciada, mas ela manterá um coração de generosidade, ela terá a capacidade de usar esses recursos para servir os outros, para abençoar a expansão do reino de Deus. Ela não vai viver de uma forma egoísta, mesquinha e avarenta só para si mesmo. Ter ou não ter Deus em primeiro lugar fará diferença na maneira como usamos, como administramos as coisas dessa vida. Fará diferença na forma como eu e você focamos a nossa energia. Porque quem tem Deus em primeiro lugar tem também os seus valores. Quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar jamais vai apenas viver uma vida trabalhando e dizendo eu não tenho tempo para abençoar ninguém. Ele vai se importar com aquilo que é importante para Deus. Ele vai demonstrar uma inclinação a colocar em primeiro lugar aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Então, eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Quer você esteja nesse momento de início de ano, onde normalmente fazemos um balanço, revemos as coisas, repensamos a maneira de conduzir a nossa vida ou não, independente do momento, que você possa priorizar Deus, que você possa sentar no seu coração, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 2,17, que Deus honra aqueles que o honram, mas Ele despreza aqueles que o desprezam. Essa honra que Deus manifesta para aqueles que o honram, esse trato diferenciado, não é porque Deus tem carência ou necessidade da honra, é porque Ele quer mostrar que quando de fato o priorizamos, aquelas outras coisas que deixamos de colocar numa posição de concorrência com Ele virão como acréscimo, virão como bênção, virão como favor, virão sem nenhum esforço. Quando eu olho para as Escrituras, meu coração se enche de empolgação e fé, de saber que jamais quem prioriza a Deus deixará de ser honrado pelo Senhor. Nenhum de nós vai perder com isso. A mentalidade mundana, natural e carnal nos leva muitas vezes a questionar se colocar Deus em primeiro lugar vale ou não vale a pena. Porque essa coisa egoísta do ser humano, de sempre querer tirar vantagem, de pensar em si mesmo, ela na verdade está na contramão de colocar Deus em primeiro lugar. Muitas vezes gastar tempo com o Senhor, gastar tempo servindo as pessoas, gastar tempo se doando, ou muitas vezes doando até daquilo que nós juntamos pelo nosso trabalho e esforço, pode parecer para alguns de nós perda de tempo. Quando na verdade Deus
Considera isso uma semeadura que trará colheita. Plantar para colher não diz respeito apenas àquilo que você faz com o seu dinheiro, diz respeito ao que você faz com o seu tempo, diz respeito ao que você faz com a sua energia. E sempre que priorizamos aquilo que diz respeito a Deus, nos colocando em segundo plano, é inevitável que isso vá atrair bênção da parte de Deus. Algumas pessoas acreditam que a bênção vem por causa das ofertas. Na verdade, nós precisamos entender que só há bênção quando ofertamos, quando nossas ofertas refletem um coração de entendimento que Deus está em primeiro lugar. Não é oferta pela oferta, é o priorizar Deus que atrai a bênção. Não é apenas a generosidade, é a generosidade como obediência a Deus e honra a Ele. Isso vale para cada área da nossa vida. Ao entrar nesse novo ano, nesse novo tempo da sua vida, faça não apenas os seus projetos naturais. É importante que você se empolgue com eles, tenha metas e corra atrás deles. Mas não deixe que nada disso concorra com o lugar de Deus. Resumindo, priorize Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente.